Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre rigidez. Você se considera uma pessoa muito rígida, seja com você ou seja com as pessoas ao seu redor? A gente tem muito hábito de falar, eu sou assim mesmo, isso é uma característica da minha personalidade. Mas será que rigidez é sobre característica de personalidade? Ou será que rigidez está querendo dizer sobre saúde mental? Qual que é a relação de ser rígida com os aspectos de saúde mental? Vem comigo que eu vou te explicar isso um pouquinho melhor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ser rígido é sobre regras. Então, eu crio regras rígidas para mim ou para o outro, e a partir daí eu acredito que eu ou o outro deve cumprir essas regras. Essas regras, elas podem ter vindo ao longo da tua vida, porque foi sendo ali ensinado pelos seus pais, ensinado pela escola, ou que você só foi observando e as coisas foram dando certo e você foi entendendo que era aquela forma de estar nesse mundo, era daquele jeito que precisava ser feito e que se não fosse daquela forma, provavelmente daria errado. Então, ao longo da nossa vida, todas essas regras que a gente vai criando pode ser para autopreservação, para autoproteção. Só que quando a gente determina ali uma regra e a gente se torna rígida com ela, aí nós estamos falando sobre o aspecto de saúde mental. A rigidez, ela pode estar direcionada, relacionada diretamente com o perfeccionismo. Quando eu sou rígida sobre alguma coisa, eu quero que aquela coisa saia da melhor forma possível. Então, entende que essas duas questões, elas estão totalmente conectadas? E aí entra um aspecto muito delicado, porque se aquela coisa não saiu, aquela atividade, aquele trabalho, enfim, aquela função, aquela limpeza da casa, não saiu exatamente da forma que eu imaginava que teria que sair, de acordo com a minha rigidez, eu aumento a minha capacidade de frustração. Eu me torno mais frustrada comigo ou mais frustrada com o outro. E aí, quanto mais eu me frustro, maior a possibilidade de eu elevar essa rigidez, de eu elevar esse perfeccionismo e também de ter pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais, que são pensamentos ruins, digamos assim, que vai atrapalhando no nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu não sou tão boa quanto eu pareço, aquela pessoa não me ama tanto quanto eu imaginei, minha mãe, meu pai não se preocupam tanto comigo. Por quê? Porque simplesmente as coisas não aconteceram, as coisas não saíram de acordo com a tua rigidez. Vocês entendem? Então, a rigidez, ela não é uma característica de personalidade. Eu não sou rígida à toa, eu não sou rígida gratuitamente. Eu sou rígida porque provavelmente foi aquela forma que eu aprendi a estar nesse mundo para me autopreservar. Mas nós precisamos flexibilizar essa rigidez, nós precisamos flexibilizar esse perfeccionismo, porque a não flexibilização disso pode ajudar a desencadear aí na gente as questões depressivas ou as questões ansiosas. Seja traços, um humor mais depressivo, um episódio mais depressivo, uma situação em que eu estou mais ansiosa, como também auxiliar aí no desencadeamento do transtorno depressivo e ansioso. Quanto mais eu elevo o meu nível de rigidez, e esse nível de rigidez não vai sendo atendido, porque geralmente esse nível de rigidez ele é muito alto, ele é quase que impossível de ser atendido, e então as coisas não saem como eu previa. Eu começo aí a desenvolver esses pensamentos negativos sobre mim ou sobre as pessoas que estão ao meu redor. E aí, ok, Érica, você explicou sobre a rigidez, você explicou sobre o perfeccionismo, você explicou sobre os riscos de saúde mental que isso traz. E o que eu faço? Bom, gente, não existe receita mágica quando a gente fala sobre saúde mental. E tanto aqui nesse canal quanto no meu Instagram, vocês vão ver eu falar muito sobre isso. Não tem como eu dizer faça isso que vai dar certo.
né? Então eu vou trazer aqui, enfim, algumas coisas. A primeira coisa é terapia, porque sim, o processo de terapia é um processo individualizado. Então nós vamos conseguir entender de onde vem essa rigidez, quais são os aspectos da sua rigidez e então trabalhar possibilidades, ferramentas, enfim, direcionadas para você, para a sua necessidade. O primeiro sempre vai ser terapia. A outra questão é, quando você se perceber sendo rígida com você ou com o outro, se possível, pare e observa. Por que eu estou determinando essa regra? Por que eu estou sendo rígida dessa forma? Se não for desse jeito e for de outra forma, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado? Eu vou conseguir chegar num resultado suficientemente bom? Se não, o que de tão ruim pode acontecer? Então, fazer esse exercício de autorreflexão, de autoobservação, de autoquestionamento. Se for possível, abrir um pouco mão dessa rigidez, vivenciar esse desconforto de talvez as coisas não terem sido feitas da forma como você imaginava, não terem acontecido da forma que você imaginava, mas em seguida fazer uma autoanálise disso. Foi tão ruim quanto parecia ser ou até que deu para suportar? Então, autoobservação, autoanálise, autorreflexão é muito importante e terapia com psicólogo, tá, gente? Eu sempre vou trazer isso, né? Cursinho de final de semana não vai ser o suficiente para te dar aí o suporte emocional que você precisa, tá bom? Bom, eu acho que era isso, tô vendo aqui no meu roteirinho para não me perder. Eu acho que era isso, mas eu espero que vocês tenham compreendido o quanto a rigidez não é só uma característica de personalidade e dá sim pra gente trabalhar esses aspectos de rigidez para você não desenvolver aí um quadro depressivo ou ansioso. Beleza? A gente se encontra semana que vem, deixa aqui nos comentários temas, sugestões, enfim. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até semana que vem.